Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham descansado o final de semana. Bom, hoje, dia 29 de junho, né? Estamos iniciando a nossa aula, né? A nossa semana, última semana de aula, né? A de vocês e a nossa também, né? Período bom para nós darmos uma descansada, né? Durante esses dias que não vai ter aula na plataforma. Bom para vocês lerem também, assistirem alguns filmes importantes, para descansar mesmo a cabeça também. Bom, hoje eu decidi, né, no dia hoje, dia 29 de junho, a fazer a nossa pauta, uma revisão do capítulo 5, né? Eu decidi não entrar em um capítulo novo. Talvez amanhã eu dê uma introdução ao capítulo 6, mas hoje eu decidi não entrar no capítulo novo porque nós não vamos ter tempo para começar um capítulo e vai acabar que não vai dar muito certo, né? Vamos ter que voltar e ter que começar tudo de novo. Então eu decidi fazer uma revisão do capítulo 5, né, que é um capítulo muito importante a respeito da Segunda Guerra Mundial. E amanhã, que é terça-feira, nós temos nosso encontro às 10 horas. Resolvi fazer uma aula online com vocês, para que vocês tirarem as principais dúvidas, né, as principais dúvidas que vocês ficaram a respeito do capítulo, né. Vou deixar também umas questões na plataforma. E a gente faz uma aulinha online ali pelo Google Meet, e vocês esclarecem, né? Me perguntem as principais dúvidas de vocês, o que não tá dando certo, que vocês não estão conseguindo entender, pra gente conseguir se ajudar. Bom, o capítulo 5 nós vimos que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Eu sempre falei para vocês que a Segunda Guerra é a continuação, né? Muitos historiadores acreditam que é a continuação da Primeira Guerra Mundial, só que com um intervalo de tempo maior. Para isso, eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês novamente, na página 316, né? Na página 316, né, nós temos um acontecimento aqui, né? Uma catástrofe, tudo que aconteceu. Aqui até fala que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que envolveu diversos países. Milhares de pessoas foram mortas nas frentes de batalha, nos campos de concentração e em bombardeios. Neste capítulo, vamos estudar os motivos que levaram os países a se mobilizarem para a guerra, como se desenrolaram os conflitos e quais foram as consequências desse trágico acontecimento da história mundial. Bom, como eu comentei com vocês, né, as pessoas morriam de diversas formas. As que acabaram mais sendo prejudicadas foram os judeus, os ciganos, as pessoas afrodescendentes, né, os pretos, os homossexuais que foram presos nos campos de concentração e mortos. Outras pessoas também que sofreram bastante com os bombardeios, né? Teve três, né, acontecimentos trágicos na Segunda Guerra Mundial relacionado a bombardeio, que foi o ataque à base de Pearl Harbor, né, que nós vimos, e ataque por parte dos Estados Unidos ao Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Foram dois ataques terríveis, três, né, ataques terríveis que ocorreram durante esse período. Bom, os regimes totalitários. Eu expliquei para vocês que nessa época começaram a surgir regimes totalitários, como o nazismo, né? E o fascismo. Após já a Primeira Guerra Mundial, começou essas ideias, né? Aqui na página 318 fala que após a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica atingiu uma grande parte dos países europeus. O alto preço dos alimentos, o elevado custo de vida e o crescente desemprego geraram graves problemas sociais que manifestaram nas décadas de 1920 e 1930. Quando nós falamos de 1920, ali, finalzinho e comecinho da década de 30, nós nos recordamos a respeito da crise que abalou Nova York, né? A crise da Bolsa de Valores, né? Que, consequentemente, acabou abalando o mundo inteiro. Esse contexto histórico de crise financeira e consequente descrédito nos governos democráticos favoreceu a ascensão de regimes políticos totalitários em alguns países. Regimes esses. Na Itália e na Alemanha, os regimes totalitários ganharam espaço entre alguns setores da sociedade a manipularem as pessoas a acreditarem em seus ideais. Líderes totalitários defendiam que essa forma de governo representaria uma alternativa para solucionar os problemas sociais que eram enfrentados desde o final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, por conta daquela crise de Nova York, eles acreditavam que um regime diferente tinha que ser instalado, né? Tinha que acontecer. E esse regime tinha essas ideias totalitárias, né? Essa ditadura que seria o nazismo e o fascismo. Não só o nazismo e o fascismo, na Espanha e em Portugal também aconteceram regimes parecidíssimos, na Argentina também.
Bom, o fascismo, nós sabemos, né, que ocorreu na Itália, é um regime totalitário também, tendo seu principal líder Benito Mussolini. As ideias era militarização, né, altos investimentos em armas, tecnologias de guerra, né? Nós podemos perceber essa semelhança entre os regimes totalitários, né? Xenofobia, ou seja, aquele preconceito, né, contra o estrangeiro, né, a desvalorização de tudo que é estrangeiro, né. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é brasileiro, muitas vezes não tem lá grande valor, né. E isso é um sentimento de xenofobia. Do Brasil pouco importa. Nacionalismo, ou seja, a supervalorização da sua nação em relação a outros povos e culturas, né? Isso também é errado. Por que a sua nação tem que ser melhor que a outra? Por que você considera isso? É um sentimento totalmente, assim, errado. O expansionismo político da expansão e ocupação territorial de outras regiões. Essa questão também de querer ocupar outras regiões é um sentimento que vem lá desde o imperialismo que nós estudamos, né? Em 1922, em meio à crise econômica na Itália, Mussolini mobilizou a marcha fascista na cidade de Roma, barulho de moto, para ocupar o cargo de primeiro-ministro da Itália. Seu governo assumiu características ditatoriais, oprimindo movimentos de oposição e perseguindo seus inimigos políticos, né? O nazismo, parecidíssimo também com as ideias do fascismo, mas tinha essa questão do antissemitismo, né? Essas ideias do nazismo já vinham desde lá da década de 30, quando o Hitler ele estava preso e ele escreveu o livro Minha Luta. Essas ideias antissemitistas de perseguição, ele acreditava que os judeus, né, eram os principais responsáveis pela perca da Primeira Guerra Mundial, porque eram povos empreendedores, povos ricos e que não investiam, não ajudaram a investir, não ajudaram a Alemanha a ganhar a Primeira Guerra Mundial, né? Esse sentimento louco dele, né, fez o que fez com o mundo inteiro. Professora, mas quais os principais motivos para eclodir o conflito da Segunda Guerra Mundial? Foi essa questão de essa rivalidade, né, esse sentimento de revanchismo da Alemanha em ter perdido a Primeira Guerra Mundial, né? Era um dos principais sentimentos. Essa questão imperialista também de conquistar cada vez mais territórios. Tudo isso agravava essa questão, né? A Segunda Guerra Mundial, quando de fato eclodiu, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito, né? A Alemanha teve de pagar altas indenizações, perdeu suas colônias na África, teve um exército limitado e uma determinada quantidade de soldados, além de proibido de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas, né? Tudo que o Hitler não cumpriu, né? Ele não cumpriu nada do que foi feito ali como consequência, né? Ele teria que pagar. Ele não respeitou nada disso daí. Contudo, o governo nazista, liderado por Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes. No comecinho, quando ele ainda não era o primeiro-ministro ali, né? Tudo bem, mas depois que ele conseguiu um poder, ele começou a não obedecer mais nada que foi proposto no Tratado de Versalhes, né? Pelo contrário, fazia totalmente diferente. Investia em armamentos bélicos, na militarização, em soldados, ocupava cada vez mais lugares pela Europa, né? Que eu falei para vocês, essa questão do imperialismo conquistava cada vez mais, devagarinho, mas ia conquistando, né? O rearmamento alemão tornou-se uma obsessão para Hitler e seus seguidores. O nazismo adotou a política da manteiga e do canhão, como era chamado, o aumento de produção de alimentos e de armas, principalmente de armas, construiu autoestradas e fortaleceu a indústria automobilística. Secretamente tornaram-se medidas para modificar cláusulas de não rearmamento aceitas pelos delegados alemães em Versalhes. Ao mesmo tempo, os nazistas consolidavam, até com manobras policiais, seu comando sobre o exército, burocracia e o judiciário, e a palavra Führer passou a ser lei, ou seja, ele comprou todo mundo, né? Comprou quem era contra, ele já foi trazendo para o lado dele. A busca pelo espaço vital, essa questão, né, dessa ideologia da raça pura, né, que não pode ter, para ele era fundamental o país tivesse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e a sua manutenção como uma potência mundial, sem misturar raças, né, sendo uma raça pura, sendo a raça ariana, sendo a única raça, né, sem ter que misturar com outro tipo de raça, expandir para o mundo inteiro a raça ariana, a raça branca.
Para efetivar as ideias expansionistas, Hitler iniciou anexando a Áustria ao território alemão em 1938. Na Áustria viviam muitas pessoas de origem alemã que acreditavam nas propostas de crescimento e de melhora de vida. Inclusive, o Hitler ele era austríaco, né? As políticas de aliança foram as políticas anticomunistas, né? Políticas, a principal foi a política entre Roma, Berlim e Tóquio, né? Que é a política ali do eixo, né? Onde eles se unem para conter o avanço comunista, para conter que o avanço se espalhe para o restante da Europa, né? Vamos ver aqui, até aqui na página 321, mais ou menos que era. Para combater o avanço dessas ideias comunistas em seus países, em 1937 foi firmado entre governantes da Alemanha, Itália e Japão o Pacto Anticomunista. Com a assinatura desse pacto de combate à perseguição aos comunistas, ocorreu a formação do eixo, né? O eixo é a aliança que foi formada ali nesse pacto, né? Que é o eixo é Roma, né? Que é a capital da Itália, Berlim e Tóquio. Assim, estava formado um importante tratado que poucos anos depois iriam desempenhar um papel decisivo durante a Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Pacto Anticomunista foi bem visto pelos países capitalistas, né, como a Inglaterra, Estados Unidos e França, né, para você ver, né, a Inglaterra tinha achado legal esse pacto, né, a Inglaterra que depois ia se tornar uma das principais inimigas, Inglaterra e Estados Unidos e a França iriam se tornar as principais inimigas ali do eixo, tinham até apoiado o Pacto Anticomunista que tinha se firmado. O Pacto de Aço é o pacto entre a Itália e a Alemanha, né, onde as duas nações se propuseram a fornecer ajuda mútua em caso de conflitos, ou seja, quando uma estiver caindo, a outra tem que ir ajudar. Depois nós vimos o início do conflito, como se deu, né? Eles foram chegando de pouquinho em pouquinho, legal, né? Foram conquistando, eram bem vistos, né? Mas até que depois perderam o limite. O expansionismo alemão tornou-se mais forte a partir do final da década de 1930, né? Além da Áustria, Hitler alegava que tinha direitos sobre o território conhecidos como Sudetos, pertencentes à Tchecoslováquia. Em 1938, durante a Conferência de Berlim, a Alemanha assinou um acordo com ingleses e franceses, só para você ter uma ideia, ela assinou um acordo com os ingleses e franceses permitindo a ocupação dos Sudetos. Porém, no ano seguinte, Hitler resolveu ocupar por completo a região da Tchecoslováquia, né? Era apenas os Sudetos que ele tinha autorização para ocupar, mas o que ele fez? Ele foi tomando tudo, né? Desrespeitando totalmente o acordo. Naquele momento, entre alguns setores da população europeia, iniciou-se um movimento de crítica ao avanço nazista. A situação piorou quando, em 1º de setembro de 1939, o governo alemão invadiu o território da Polônia, né? Por conta do corredor polonês, né? Um território que dava acesso a vários outros lugares, então era de grande interesse dele invadir a Polônia por conta disso, e porque a Polônia também tinha bastante judeus, né? Parte do país pertencia aos alemães antes da Primeira Guerra Mundial, e Hitler resolveu ocupar a região novamente, ameaçando com o expansionismo dos alemães e com as recentes anexações territoriais. Inglaterra e França resolveram declarar guerra à Alemanha a partir do momento que ele começou a desrespeitar totalmente o pacto, né? O acordo que eles tinham feito, né? Você pode anexar alguns territórios, né? Mas obedecendo ao pacto. Ele não obedeceu, então acabaram declarando guerra à Alemanha. A França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A fase de expansão nazista, aqui na página 323, né, onde eles começaram a ocupar, de fato, eles começaram a ocupar a Polônia, depois foram para Noruega, para França, para Iugoslávia, para Bélgica, foram chegando e foram ocupando tudo. Eles quase ocuparam o território europeu inteiro, né? A França foi uma das que mais sofreu, eu sempre falo para vocês, foi 1/3 da França foi ocupado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui até mostra, né, a Alemanha em agosto de 1939, no quadradinho roxo, como é que ela estava, e as regiões ocupadas entre setembro de 1939 e maio de 1941, que estão em amarelo. Nós podemos ver que a Noruega, a Iugoslávia, a França, a Polônia, e regiões que cooperavam com a Alemanha em 1940. Nós temos Roma, Hungria, a Bulgária, né? Então, cada vez mais, ela ia ocupando cada vez mais territórios
territórios europeus. Ela não tinha conquistado, não conseguiu chegar na Inglaterra, né? A Inglaterra fica numa ilha, era de difícil acesso, então era mais complicado eles conseguirem invadir a Inglaterra. Bom, as táticas de guerra também, né? Falei pra vocês, né? Como que eles faziam. Primeiramente era um bombardeio, né? O bombardeio acabava afetando os meios de comunicação. Depois eles enviavam tanques. Em seguida, eles enviavam soldados da infantaria para efetivar definitivamente a ocupação territorial. As tecnologias de guerra, não preciso falar muito para vocês como que era, né? Os tanques que surgiram, né? Os modelos, os aviões, os submarinos, né? Que surgiram durante esse período, né? Porque teve um grande investimento. A Segunda Guerra Mundial, né? A partir dali, finalzinho, mais ou menos 1942, por aí, marca de fato a Segunda Revolução Industrial, porque é muita tecnologia que surge durante esse período. Depois nós vimos a invasão da União Soviética pelos alemães, né? A Operação Barbarossa. Primeiramente, eles foram milhões de homens, a cavalaria, eles conseguiram ir invadindo. A intenção era invadir Moscou, eles não conseguiram, então eles foram para a região de Stalingrado. Stalingrado, eles acabaram perdendo, né, esse conflito, né, contra a União Soviética. Depois nós vimos a questão de Pearl Harbor também, quando os japoneses, né, que já tinham conflitos já com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos meio que tentou impedir eles de entrar na Segunda Guerra Mundial. Tinha toda essa questão dos japoneses serem imperialistas, conquistarem mais territórios. Já tinha bastante conflitos já por trás desse ataque. Esse ataque ocorreu em 1940, né, na região do Pacífico, na base naval de Pearl Harbor, matou muitos soldados, milhares de soldados, né? Foi uma carnificina também. O esforço de guerra feminina, eu falei para vocês, como que as mulheres desempenharam o papel, né, durante a Segunda Guerra. Muitas trabalharam no meio das comunicações, decodificando os códigos, enfermeiras. Infelizmente, teve algumas mulheres que foram para os campos de concentração e atuavam nos campos com força brutalmente, comparadas até mesmo aos homens, né, maltratando as pessoas. As mulheres contribuíram também na caridade, ajudavam muito. Depois nós vimos a respeito do avanço, né, dos aliados, que até 1941 a força do eixo, eles estavam em evidente vantagem sobre os aliados, mas as tropas de Mussolini e de Hitler conseguiam manter seus territórios e avançar pouco a pouco. Porém, após o ataque de Pearl Harbor, lembra quem que entrou na guerra? Os Estados Unidos acabou entrando na guerra. Mas por que os Estados Unidos entrou na guerra? Porque tinham comentários, burburinhos que a Alemanha estava com vontade de invadir os Estados Unidos pelo México, né? Então os Estados Unidos, né? E também para eles já estavam voltando a se tornar uma potência, né? Eles já estavam fornecendo armas já. Então eles acabaram entrando ali de fato no conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Ao lado de quem? Ao lado dos aliados. Aliados, França e Inglaterra. Enquanto as tropas alemãs lutavam no território russo, tropas aliadas enfrentavam o eixo em outras regiões, né? E assim foi que de fato aconteceu, né? Eles perderam a batalha de Stalingrado, enquanto o eixo tentava ganhar a batalha de Stalingrado, né? Que é o que eu comentei com vocês. Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra lutavam em outras regiões contra os aliados. Então, eles estavam cada vez mais contra o eixo. Então, cada vez mais eles estavam perdendo. O dia D, eu falei para vocês que foi a invasão da França, né? Onde a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Eles invadiram a França e conseguiram libertar a França do domínio nazista. O fim do conflito, após a perca da batalha de Stalingrado, né, onde eles perderam contra os soviéticos, e o dia D, quando eles perderam a França para os aliados, o que aconteceu? Os aliados resolveram invadir Berlim, né, a União Soviética pelo lado oriental, e a Inglaterra, a França e os Estados Unidos pelo ocidental. Então, a cidade teve que se render. O Hitler, ele acabou sendo assassinado, não, ele acabou se suicidando, por ver que já não tinha mais o que fazer, né? Ele acabou se matando. Depois nós vimos a respeito das bombas atômicas, né? Que eu falei bastante para vocês, né? Da situação que foi em Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas que soltaram
2 bombas, né, com diferença de 3 dias, e milhares de pessoas morreram. Os efeitos, não só por conta do bombardeio, mas por conta dos efeitos da radiação. Nós vimos também a respeito do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aqui na página 332, né? Quando o Brasil que até então era neutro, mas que se viu obrigado a entrar na guerra. O Brasil que tinha o governante como Getúlio Vargas, que tinha ideais parecidíssimos com os ideais do Hitler, Mussolini. Era bem parecido, ele gostava, né, do tipo de governo deles, né, autoritário, ditatorial, né, só que acabou se vendo obrigado a entrar ao lado dos Estados Unidos, né, por conta que alguns navios tinham sido afundados no litoral brasileiro pelos alemães, né, ninguém sabe se de fato foi os alemães ou se foi os Estados Unidos meio que para pressionar o Brasil a sair da neutralidade e entrar na guerra. O Brasil acabou entrando na guerra ali ao lado, acho que oferecesse mais, né? Porque os Estados Unidos também ofereceu parceria para o Brasil, parceria comercial. Então o Brasil acabou entrando ao lado dos aliados. Ainda bem, né? Que ele entrou, que ele fez a escolha certa ainda, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Mandou alguns soldados para a Itália, conhecidos como pracinhas. Até comentei com vocês que meu avô, ele foi pracinha na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Itália, graças a Deus ele voltou vivo. Morreu só em 2012. Viveu muitos anos, teve 14 filhos. Depois nós vimos por último, né, que foi a questão dos campos de concentração, né, que foi uma das questões mais tristes, né, que eu falei para vocês, né, que é um dos... Nossa, que é vergonhoso para nós humanos, né, essa questão, né, é muito triste dos campos de concentração, né, o que fizeram, esse holocausto que fizeram com os judeus, com os povos ciganos, com os povos afrodescendentes, né, são pessoas pretas, com os homossexuais, essa perseguição, tudo o que acontecia dentro desse campo de concentração, né, trabalho forçado, trabalho escravo, as pessoas morriam por exaustão, para você ter uma ideia. Eu comentei bastante com vocês, eu não vou falar de novo a respeito disso, porque uma coisa que me deixa, para falar a verdade, acaba com o meu dia falar a respeito dos... Eu gosto do assunto da Segunda Guerra Mundial, mas quando chega nessa parte de falar sobre os campos de concentração e o Holocausto, me deixa muito triste. Da vergonha, sabe? Tipo, da humanidade. Da vergonha do que aconteceu, porque é a mesma coisa quando a gente estuda a escravidão, né? Quando eu estudo, assim, estava estudando com o 8º ano essa questão dos negros, né, trazidos para o Brasil, forçados a trabalho escravo, não só no Brasil, né, mas na América Espanhola, na América Inglesa. Nossa, é vergonhoso demais, gente, o que faziam com essas pessoas, sabe? Então, é muito triste, muito, muito triste. Eu não gosto nem muito de falar a respeito disso, né? E assim nós encerramos o nosso capítulo, né? Ficou as questões da página 338, 339 e 340 para serem resolvidas. Eu vou deixar na plataforma, tá? Para que vocês resolvam essas questões. Daí amanhã nós corrigimos, através da nossa videoaula online, nós corrigimos a questão da página 338, 339 e 340. E o capítulo 6 vai começar a falar sobre democracia e ditadura no Brasil. Já vai começar a mudar um pouquinho, né? Mudar não, né? Porque vai falar do Getúlio ainda, né? Nós falamos bastante dele. Mas por hoje é só isso que eu tenho para passar para vocês. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem, me perguntem. Vamos tirar as nossas dúvidas também através da videoaula. Vai ser um pouco mais fácil para a gente ter um pouco mais de contato, ok? Até amanhã, fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem mensagem na plataforma, tá?